A química de quase tudo. Distribuição sinapse. Uma pessoa pode ter apenas uma vida e uma morte. Um céu, um inferno. Robert Browning. A química da vida e da morte. Eu acho que é muito importante entender o que é que causa a morte, porque começamos a reconhecer, enquanto entendemos esses processos, que eles são respostas biológicas e químicas perfeitamente naturais ao nosso ambiente. O que acontece em um ataque cardíaco é que o coração para de bater. Ou ele para totalmente, o que se chama parada cardíaca, ou bate de modo desritimado, que é ineficaz para bombear o sangue para fora. Então, realmente, em um ataque cardíaco, o que temos é a privação suprema das células de seu oxigênio, e as células morrem, e mais particularmente, as células do cérebro morrem porque o bombeamento não está mais enviando sangue para elas de modo efetivo. É muito útil esse oxigênio. Mas há 2 bilhões de anos, quando tudo começou a acontecer, falando em termos de Terra, nenhum de nós teria tido chance. Sabe, não havia oxigênio na atmosfera na época. Só gases desagradáveis como metano e amônia. Foi só na primeira planta em que a vida apareceu e começou a fotossíntese que o oxigênio começou a aparecer. Esse foi talvez o pior caso de poluição do ar já registrado nesse planeta, porque os organismos que existiam na época eram anaeróbicos. Eles vicejavam em um ambiente restrito e aí, de repente, são apresentados a um ambiente oxidante. E eles não gostam. Os anaeróbicos de hoje são mortos pelo oxigênio, então presume-se que esses anaeróbicos também não gostavam. E eles também tinham que se retirar para ambientes em que o oxigênio não penetrava ou que se desfaziam do oxigênio de algum jeito. Ou talvez podiam evoluir para usar o oxigênio, mas também tinham que desenvolver mecanismos de proteção que chamamos de defesas antioxidantes. Alguns organismos desenvolveram enzimas de superfície que só usavam oxigênio e o reduziam a coisas como água ou peróxido de hidrogênio, então ele não entrava na célula. Mas a grande vantagem foi realmente a evolução da respiração aeróbica, que primeiro ajudou a usar o oxigênio, mas também permitiu aos organismos produzirem energia de modo muito eficiente. A respiração aeróbica é cerca de 14, 15 vezes mais eficiente do que a respiração anaeróbica. Se o oxigênio é agora a base da vida, ele ainda é um pouco como uma faca de 2 gumes. Os bebês nascidos prematuramente são um dilema especial para médicos e enfermeiras. Por seus pulmões e sistemas respiratórios estarem subdesenvolvidos, eles precisavam de doses maiores de oxigênio para sustentar a sua frágil condição de vida. Obviamente, todos nós precisamos de oxigênio para sobreviver, mas na verdade o oxigênio é tóxico. E é tóxico não por causa de sua própria reatividade, que é bem frágil, mas por causa de sua capacidade de estar envolvida em uma grande variedade de reações no corpo, algumas das quais ocorrem normalmente, o que pode levar então a espécies tóxicas como chamamos. E essas espécies são os radicais livres. Nos últimos 20 anos, houve avanços tremendos conseguidos na capacidade de manter vivos os bebês prematuros. Tantos que muitos bebês que nascem com 22, 23 semanas de gestação agora estão sobrevivendo. O problema é que temos que dar muito oxigênio a essas crianças. E sabemos que o oxigênio em grandes quantidades vai levar a um aumento na produção de radicais. O corpo é feito de tecidos e células e todos são feitos de moléculas. Nessas moléculas estão elétrons e o importante é que os elétrons gostam de ficar aos pares. Eles circulam em pares e essa é a sua configuração estável. Um radical livre é uma molécula com um elétron sem par. Então, claramente, a sua tarefa na vida vai ser achar um outro elétron para formar um par, para que fique estável. Então, ele vai atacar o que estiver à volta, vai puxar outro elétron de lá para fazer par, mas ao fazer isso, ele vai deixar para trás um elétron sem par. Então, isto vai iniciar uma cascata de reações onde os elétrons estão sendo passados uns para os outros, e nesse processo podem causar danos às células do corpo.
Uma das coisas que os radicais livres fazem é evitar esses processos normais de síntese de proteínas e síntese do DNA, então os tecidos não crescem normalmente. Uma complicação maior é que os bebês nascidos prematuramente não tiveram tempo para desenvolver suas defesas antioxidantes, o modo como o corpo enfrenta os efeitos tóxicos do oxigênio. O corpo é projetado brilhantemente. Ele está sendo constantemente atacado, não só pelos radicais livres, mas por todos os tipos de venenos que ingerimos na comida, em todos os tipos de venenos que respiramos no ar. Então o corpo tem que sobreviver desenvolvendo toda uma série de mecanismos de defesa contra riscos naturais. Talvez o mais lindo deles seja o que realmente lida com esses subprodutos tóxicos do oxigênio. Isto se chama sistema de defesa antioxidante do corpo. Ele compreende coisas como a vitamina E, a vitamina C e uma série de enzimas e proteínas que estão localizadas estrategicamente em partes diferentes da célula, para que possam neutralizar os radicais como e quando eles são produzidos. Elemento da semana. Vocês podem parar de prender a respiração, gente, para dar as boas-vindas ao primeiro e único oxigênio. É ele quem dá e quem tira a vida. Este personagem contraditório é o elemento mais comum no planeta. Desculpe, oxigênio, eu não quis ofender. Uma pequena criatura gregária, o oxigênio gosta de se unir a qualquer outro elemento que você possa mencionar para formar óxidos. O oxigênio anda em pares, mas às vezes ele vira um trio e ganha um átomo, virando um outro gás reativo chamado ozônio, que ao nível do mar é poluente. Mas lá na atmosfera superior ele bloqueia os raios ultravioletas do Sol e ajuda a evitar cânceres. É, gente, toda história tem sempre dois lados. Nem todo mundo se preocupa com a saúde, mas muitos de vocês sim. Então talvez gostem de saber que duas das principais fontes de radicais livres em nosso meio ambiente são a luz do sol e a fumaça do tabaco. Elas são coisas muito difíceis para se estudar, só ficam por aí poucos milionésimos de segundo. É preciso uma tecnologia extremamente complexa para medi-las, identificá-las, procurar impressões digitais de sua atividade. E essa é realmente uma tecnologia nova, ou seja, no campo do coração, isto só vem sendo estudado nos últimos 10 ou 15 anos. Então, um dos modos pelo qual estudamos o efeito dos radicais livres no coração é pegar células livres, isoladas de um pedaço de tecido, talvez de uma amostra na sala de operações, estudá-las sob o microscópio e monitorar muitas das atividades que veríamos em um coração normal. Incluídos no fluido que rodeia a célula, fornecendo o oxigênio e a glicose, há agentes fotoativos que, quando iluminados por um tipo particular de cor de luz, vão gerar radicais livres. O que acontece então é que esses radicais, embora só existam por 1 milionésimo de segundo, vão começar a atacar a cobertura membranosa da parte externa da célula. Elas vão começar a oxidar as gorduras das membranas. Elas vão começar a modificar as proteínas. A célula pode começar a estremecer, pode começar a se contrair de modo estranho. E, finalmente, se o dano for enorme, a célula vai começar a se arredondar e vai desta linda forma alongada para um tipo arredondado de bola amorfa. E é exatamente isso que ocorre durante um ataque cardíaco. Uma grande assassina em ataques cardíacos é conhecida como arritmia de reperfusão. Quando um coração que está parado começa a bombear de novo minutos depois, levando um fluxo de sangue oxigenado para os tecidos famintos do coração e uma explosão de radicais junto com ele. O que estamos vendo aqui é um pedaço de tecido isolado do coração batendo totalmente retirado do corpo. E nessas experiências o que vamos fazer é induzir de repente um fluxo de radicais livres. E vocês vão ver uma transição de um ritmo lento, perfeitamente normal e regular do coração para um muito, muito rápido que vai então se deteriorar em um estado de caos total. Isto se chama fibrilação ventricular e mata.
Sabemos que esses radicais só estão presentes por poucos milionésimos de segundo, mas nesse tempo eles podem causar danos suficientes, talvez até um ataque cardíaco letal, uma perturbação do ritmo cardíaco que mata um paciente em 2 ou 3 minutos. Nós temos outros efeitos que levam mais tempo para se manifestar, possivelmente em doenças como fibrose cística, onde a falta de defesas antioxidantes cresce lentamente até um dano cumulativo no tecido, que cobra o seu preço com o tempo. Então, na ponta extrema do espectro, todos nós envelhecemos, e muito do processo do envelhecimento, o murchar da pele, a mudança de cor, a mudança da textura do tecido conjuntivo, tudo isso é um tipo de efeito cumulativo de ataque radical que se daria em talvez mais de um século. Algumas das comidas mais saudáveis. Halibut, o primeiro do cardápio. Seus óleos são ricos em vitamina D, boas para os ossos. Fígado. Muitos benefícios aqui, mas você não precisa comer sempre. Uma porção apenas lhe dá o suprimento de um mês de vitamina A. Pó de curry. Você precisa de ferro, esqueça o espinafre. Leve curry para a viagem. Queijo. O cálcio é vital para os seus ossos e músculos. Você só precisa de uma porção diária de queijo sólido. Frutas. Hoje você pode desfrutar de uma variedade, mas há 100 anos marujos tinham que chupar limas para obter sua vitamina C. Castanha do Pará. Você precisa de uma pitada de selênio para a defesa do corpo. Uma castanha e meia do Pará lhe dá uma dose diária. E esses são 6 alimentos realmente saudáveis. Cianureto. Quando ele entra nas células pela circulação, leva à capacidade de evitar que as células usem o oxigênio em suas reações químicas. O problema com o monóxido de carbono é que a hemoglobina gosta muito mais dele do que o oxigênio, aproximadamente 300 vezes mais. Então, se inalamos monóxido de carbono, a nossa hemoglobina vai sugar esse monóxido de carbono e ele substitui todo o oxigênio. E um composto chamado carboxihemoglobina é criado, em vez da oxihemoglobina. Isso vai para as células. Elas não conseguem oxigênio e morrem rapidamente. George Markov era conhecido por ser um dissidente, assim ele era visto por nosso povo. Inicialmente, a reação da maioria das pessoas era: isso é paranoia de desertor, isso é comum. Sabe, as pessoas imaginam ver espiões atrás de cada cerca. Na terça-feira, 7 de setembro de 1978, George Markov, o dissidente búlgaro, trabalhando para o Serviço Mundial da BBC, estava em seu caminho normal para o trabalho. Ele tinha estacionado o carro e estava no ponto de ônibus no lado sul da ponte Waterloo. Enquanto estava no ponto, ele sentiu um impacto na parte posterior da coxa direita. E ao sentir esse impacto, ele virou e viu um homem se abaixando e pegando um guarda-chuva que tinha deixado cair. O homem pediu desculpas a ele em uma língua que George Markov disse ter notado um sotaque do leste europeu. O homem então chamou um táxi e desapareceu. No dia seguinte, ele deu entrada no Hospital St. James, em Balham, onde viram que ele estava com a temperatura alta e com o pulso acelerado. Eles viram uma coisa na parte posterior da perna que parecia um furinho, com uma área em volta que estava muito vermelha. E também notaram que na virilha do mesmo lado havia inchaço e maciez nas glândulas linfáticas. Markov morreu 2 dias depois. E a perfuração em sua coxa era o ferimento de entrada de uma minúscula bolinha de metal, presumivelmente disparada por uma arma de gás escondida no guarda-chuva que caiu. A bolinha tinha 1,53 milímetros de diâmetro. Tinha 2 orifícios, buracos perpendiculares, que a atravessavam em ângulos retos de um lado a outro. Imaginou-se que, com toda a probabilidade, se ela contivesse um veneno, teria provavelmente meio miligrama da substância. A questão, então, era que tipo de veneno. Todas as análises toxicológicas foram negativas. Eles continuaram rapidamente, pois já tinham experiência de trabalhos anteriores feitos principalmente atrás da cortina de ferro sobre a ricina, que é o componente tóxico do óleo de rícino.
A ricina é aproximadamente 10 vezes mais tóxica do que o agente GB, que afeta os nervos. É algo como 160 vezes mais tóxica do que o cianureto de hidrogênio. Acho que ela é cerca de 2.500 vezes mais tóxica do que o arsênico. Basicamente, isso o matou parando o coração, danificando o sistema de condução do coração, e aí temos a parada cardíaca. Como resultado disso, o fluxo sanguíneo para o cérebro cessou e ele ficou clinicamente morto. Atenção, preparado de ricina. Coleta. Risco tóxico. Definitivamente, eu acho que fui curada com isso. Isso não me curou imediatamente, mas fez com que os outros tratamentos que não deram certo antes funcionassem muito melhor. Pareceu ativá-los, e eu estou curada há quase 4 anos. Há um lado menos sinistro na ricina, usada para localizar e envenenar tipos particulares de células cancerosas. É um projétil mágico muito diferente da bolinha usada para matar George Markov. Qualquer droga que você tome é um veneno. Qualquer droga que você possa comprar em qualquer laboratório é um veneno. É só uma questão de grau de envenenamento. E algumas drogas, obviamente, para projéteis mágicos, contêm substâncias extremamente venenosas. O modelo em si não nos diz por que ele é tóxico, mas nos dá uma pista de como ele exerce o seu efeito tóxico. No modelo, a ricina é composta por 2 partes. Na verde está a cadeia B e na azul está a cadeia A. A cadeia B é a parte que ajuda a ligar a ricina às células e a fazê-la penetrar. A cadeia A é a parte que então exerce um efeito tóxico nessas células. Se você separar essas duas e pegar a que liga a superfície da célula e jogar fora, a outra parte em si não é venenosa. Então não é preciso muita engenhosidade para pensar, tudo bem, eu então vou atacar a parte venenosa com uma coisa que a direcione para uma célula em particular. E quando eu tiver essa coisa particular, que é um anticorpo neste caso, então terei um método seletivo para levar o veneno a um tipo particular de célula. Esse método também tinha que ter uma propriedade em que o veneno fosse ligado a ele de modo forte o bastante fora da célula para ficar junto, mas fraco o bastante para, quando entrar na célula, se separar e o veneno poder fazer sua atividade venenosa. O que não estávamos esperando eram os efeitos colaterais. Aconteceu com um grande número de pacientes. Depois de alguns dias fazendo tratamento com imunotoxina, eles começaram a ganhar peso, começaram a reter fluido e seus vasos sanguíneos ficaram vazando. Quando o paciente perde rapidamente entre metade e 2/3 de seu volume de sangue, o coração não consegue mais mandar o sangue de volta de modo efetivo para prover as necessidades da circulação. Então, cada célula individual está recebendo menos sangue e, em muito pouco tempo, o coração nem se contrai mais porque não há sangue suficiente entrando nas cavidades para ele espremer. E o coração pode parar e morrer. O coração começa a bater de modo ineficaz, ele não sabe o que fazer, há eletricidade vindo de toda parte, ele não consegue bombear sangue suficiente, e então não há uma circulação suficiente no cérebro e a pessoa morre, às vezes em segundos. Eu sempre gostei de finais felizes, com as pendências resolvidas. Achei que era isso que a morte fazia, que encerrava tudo de uma vez por todas. Mas, quimicamente falando, parece que não é assim tão simples. Eu acho que é um tabu. Acho que a química da decomposição humana é um tabu. Poucos cientistas trabalham nisso. É muito difícil achar um cientista interessado neste tema. Não é limpinho, não é agradável, mas todos chegamos lá. Quando a cripta de uma igreja em Spitalfields, em Londres, teve que ser limpa para permitir o início de um trabalho de reforma, uma equipe de arqueólogos, historiadores e cientistas começou a trabalhar junto para descobrir provas. O que o conteúdo da cripta poderia dizer a eles sobre como as pessoas viveram e morreram?
Uma chave para a pesquisa foi estabelecer quando as mudanças ocorreram, durante a vida ou como resultado de mudanças químicas depois da morte. Eu acho que você tem que entender os processos que estão envolvidos. Não basta identificar os elementos que estão lá se enfileirando para penetrar nos ossos aleatoriamente. Eles têm que estar lá, em primeiro lugar, como o chumbo nos caixões de chumbo e talvez outros elementos que saem dos caixões de madeira. Mas é claro que estão por cima do que estava lá anteriormente. E eu tenho que tentar separar um do outro. Este é o rosto de uma criança que ficou verde brilhante. E descobrimos pelos registros que eles botaram moedas de cobre em seus olhos depois da morte para que ficassem fechados. E enquanto o corpo se decompunha, enquanto se tornava mais ácido, o cobre foi mobilizado e levado até o osso. Penetrou no osso e temos este crânio verde muito brilhante. Este parece um esqueleto perfeitamente normal de uma criança da época e não tivemos indicação de que tenha havido algo de peculiar nele até começarmos a fazer nossas análises e tirar raio-x. E aí vimos que havia algumas diferenças notáveis. Um dia, a operadora do raio-x veio a mim, muito perturbada. Eu acho que a máquina está com defeito. E me mostrou o raio-x. E aqui vemos a imagem que ela fez. Na parte de baixo do esqueleto, ela não foi capaz de fazer os raios-x penetrarem. Eles ficaram totalmente brancos. Nós percebemos que tínhamos que ir mais adiante, tentar identificar o que estava causando a parte muito opaca dos ossos e, usando a microsonda eletrônica, podemos mapear os diferentes elementos na parte diferente do esqueleto. Aqui deve ser a extremidade do osso, então isto é só o estágio de amostra no topo, e esta é a superfície do topo do osso embaixo. Então podemos seguir um pouco mais para dentro do osso. A imagem está ótima, então podemos ir direto para o meio. Entendo, então você escolhe uma boa área brilhante. Isso. E aí começamos a investigação do espectro do raio-x. Então o chumbo está bem acima do topo. O chumbo é enorme. O componente principal na superfície desse osso é o chumbo. Foi então que percebemos que eram todos os ossos de baixo que estavam muito mais opacos do que os superiores. E isso poderia se dar porque a criança tinha ficado deitada em um caixão que estava levemente inclinado e a parte baixa estava na solução do caixão, que é o líquido que se forma no caixão quando o corpo se decompõe, e teria sido um meio de transportar o chumbo do caixão até os ossos do indivíduo. Não há nada de sobrenatural na morte. Não há nada que venha de repente de um outro lugar que seja diferente do modo como o nosso corpo funciona normalmente. A morte ocorre porque perdemos a possibilidade de oxigenar as células. Um tipo particular de reação química interrompida é um fenômeno muito natural. Você sabia que cada respirada sua contém centenas de átomos que já foram parte de Júlio César? Versão brasileira MG Studio.